Olá, bem-vindos ao Cidadania Mulher, o novo programa da TV Senado que vai abordar temas da pauta feminina. E nossa primeira convidada é a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, que vai contar para a gente quais ações estão sendo executadas pela Casa para promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Olá, Ilana, obrigada pela entrevista. Boa tarde, Paula. É um enorme prazer estar aqui nesse primeiro programa tão importante para que a gente debata as questões da mulher, não só no Senado, mas como no Brasil e no mundo. Exatamente. Ilana, vamos começar por esse ponto. As ações que o Senado tem realizado para promover esse empoderamento das mulheres, né? Bom, é uma alegria para mim poder compartilhar com vocês, quase em primeira mão, uma pesquisa recente que fizemos, que dentre as servidoras efetivas do Senado, nós somos 28%. No entanto, entre os cargos de chefia, nós somos 40%. Quer dizer que nós expandimos a nossa atuação no Senado maior do que o percentual que nós entramos, mostrando que estamos realmente caminhando para a igualdade nos cargos de chefia no Senado Federal. Isso é uma amostra, né, das nossas políticas de equidade, né, e da vontade do Senado de poder ser exemplo quando a questão é a promoção da igualdade. E vai um pouco até contra o que vem mostrando o IBGE, né, que ainda hoje, infelizmente, os cargos ainda são, os homens são colocados nos cargos de chefia, ainda em sua maioria. O Senado vai nessa contramão, então. Você tem uma ideia, Paula, as pesquisas mais recentes mostram que nas empresas privadas, 16% dos cargos de chefia são de mulheres. No Senado, nós estamos quase em 3 vezes esse número, né? Eu acho que a questão da equidade é uma questão que tem sido debatida com homens e mulheres, de tal forma que é uma questão de toda a organização. E ao entender que essa é uma questão institucional e não uma questão unicamente do gênero feminino, nós estamos conseguindo avançar bastante. E a que você atribui essa diferença, né, essa excelência do Senado em relação à equidade? Existe uma série de políticas que beneficiam, né, a questão da mulher dentro de um pensamento da necessidade de fazermos ações diferentes para necessidades diferentes. Vou lhe dar um exemplo. O Senado tem uma iniciativa que se mostrou muito bem sucedida, que aquelas mulheres que têm filhos recém-nascidos podem ficar até os 15 meses da criança trabalhando numa jornada reduzida de 6 horas, independente da amamentação ou não. Eu poderia até dizer que aquela criança que não amamenta tem ainda mais necessidade da relação com a mãe, né? Porque não tem exatamente aquela troca de calor, aquela proximidade que a amamentação dá. E isso foi interessante, esse processo, porque não foi um processo imposto por mulheres, foi um processo entendido, né, por todo o quadro funcional. Veja que você pode ter um cargo de chefia e ter a sua jornada reduzida. E isso não pode ser entendido como um benefício para você. Isso tem que ser entendido como um benefício para o Senado. E não compromete a competência das mulheres, né? O trabalho, a produtividade, ela continua acontecendo mesmo com essa redução, não é? Claro, e eu ouso te dizer que o vínculo que você faz com a organização, quando ela entende os momentos da sua vida, né, é um vínculo muito mais forte, que faz com que você se dedique ainda mais àquela organização. Exatamente. Eu que sou mãe também, eu tenho certeza que isso as mulheres sentem mesmo, porque a gente, quando está bem em casa, está tudo certo, a gente conseguiu passar isso em casa, deixar tudo tranquilo, no trabalho a gente vai muito mais tranquila e faz um trabalho melhor, né? Agora, em relação ao público externo, existe um acordo que o Senado fez com o GDF com relação a mulheres em condição de vulnerabilidade. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse programa. Eu costumo dizer, e disse recentemente num evento que eu estava em Israel, que isso é uma história triste que eu espero que tenha um final feliz. Essa história vem da vivência que nós tivemos no abrigo de mulheres do governo do Distrito Federal, onde vivenciamos a situação de uma mãe com uma filha de 14 anos que sofria violência sexual, estupro, por parte do patrão da mãe desde os 8. E percebemos a vontade daquela mãe de retornar
para o lar onde a violência acontecia. E aquela vontade da mãe era consequência da necessidade de manutenção que a mãe tinha. Então, qual é a forma de você retirar a mulher daquele ambiente violento? Qual é a forma de você evitar que a mulher volte para o lar do agressor? Porque as agressões em relação à violência doméstica, elas vão crescendo cada vez mais, elas vão subindo de patamar, até chegar à possibilidade do feminicídio. E aí nos demos conta que tínhamos a oportunidade de criar no Senado Federal uma cota para mulheres em situação de vulnerabilidade social em decorrência da violência doméstica. Ou seja, nos nossos contratos de terceirização de mão de obra, 2% das vagas são reservadas às mulheres nessa condição. E assim a gente tira da mulher, né, a gente dá à mulher a possibilidade de se autogerir a partir de um salário fixo, a partir de uma condição de trabalho, né, e de poder enfrentar e romper com o ciclo da violência doméstica. Bom, começamos isso, foi em 2015, em 2016 isso se fortaleceu, em 2017 assinamos um acordo de cooperação técnica com o governo do Distrito Federal que faz a ligação das empresas terceirizadas com as mulheres do abrigo e nos garante de 90 em 90 dias que essas cotas estão sendo cumpridas. Você citou Israel, esse programa foi apresentado em Israel? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Foi a minha apresentação, eu participei de um evento em Israel há 2 semanas atrás e nós fomos convidados a falar sobre iniciativas de direitos humanos. E levamos então a questão da cota para lá. No meu retorno, eu acho que eu tive uma das maiores felicidades que eu podia ter. Eu fui informada numa reunião da bancada feminina que a bancada feminina colocou o projeto de lei, que é o PLS 244 de 2017, como prioridade de votação. E esse projeto de lei traz para a forma de normativo essa iniciativa do Senado. Independente do projeto de lei, nós já estamos trabalhando como benchmarking para várias outras organizações públicas e privadas. A própria Câmara Legislativa do Distrito Federal já adotou a cota, o Ministério Público do Distrito Federal e outras empresas públicas e privadas, inclusive organizações fora do DF, já nos procuraram para ter ideia de como isso funciona. E foi uma alegria poder fazer isso, é uma alegria poder apresentar isso para outras organizações públicas e, maior ainda, né, poder levar isso como um exemplo do Brasil para um colóquio onde estão presentes 29 outras nações do mundo. Exatamente. Ilana, e o Senado ele é pioneiro nesse tipo de programa, né? Depois dele aqui no GDF, aqui no DF, a Câmara Legislativa também adotou e a Câmara dos Deputados também pensa em adotar e fazer nos mesmos moldes, inclusive, que o acordo do Senado, né? Isso também gera muito orgulho, né? De estar participando e estar administrando, gerindo esse acordo. Eu acho que, primeiramente, é a nossa responsabilidade social como órgão público, né? Nós fazemos as leis, analisamos leis e também podemos internamente, né, servir como exemplo daquilo que acreditamos que é o melhor para o nosso país. E o Senado fez isso, né? Com uma rapidez enorme, implementou isso. Nós temos até um kitzinho que a gente distribui para os outros órgãos quando nos procuram, dizendo faça assim, aqui está o edital da licitação, aqui está o parecer da advocacia, aqui está o normativo, você pode fazer igualzinho que não vai ter problema nenhum. Nós já fizemos, isso já acontece no Senado. E isso é uma forma de tratar essa chaga social que é a violência doméstica, né? E, claro, tem várias outras formas e nós estamos em busca dessas outras formas, né? Posso te falar, Paula, que estamos discutindo internamente como devemos tratar as questões de assédio, né? Estamos fazendo uma construção interna no Senado, porque queremos ser exemplo. Nós sabemos que nas nossas pesquisas de clima organizacional, somos uma organização que tem um nível de assédio baixíssimo. A maioria das pessoas relatam nunca terem presenciado níveis de assédio, né? Mas queremos ser uma organização exemplar, né? E por isso estamos buscando, junto aos nossos colegas, grupos, rodas de conversa, para poder desenhar um protocolo que não existe na administração pública
para tratar esses casos. Né? Inclusive, já tivemos demandas de outros órgãos pelo nosso protocolo, que já existe e que agora nós estamos levando ao conhecimento dos nossos colegas do Senado para que possamos validar com eles se aquilo reflete as nossas curiosidades, se aquilo reflete a forma com que nós vemos esse problema. É porque assédio moral e sexual ainda é um tema sensível, né, e muito subjetivo, então realmente tem que ser tratado com todo cuidado. E vocês estão, como é que está sendo a formulação disso? Com especialistas? Vocês estão buscando um modelo de algum tipo de outro país? Como é que está sendo a elaboração? Não, no Brasil não temos protocolos para usar como exemplo. Então estamos criando e descobrimos que precisamos trabalhar a vítima, precisamos trabalhar o agressor, e precisamos trabalhar o ambiente organizacional. Né? Nós já temos, como lhe disse, as pesquisas de clima organizacional mostram o Senado como um ambiente que é muito respeitado pelos seus servidores, é um ambiente considerado muito bom, né? E nós queremos melhorar ainda mais. O nosso objetivo é trazer à tona o conhecimento desses casos, né? Porque a questão da violência doméstica não vai acontecer aqui no Senado, né? Mas podemos ter servidores, servidoras, né, que sofram violência doméstica, tanto física como psicológica, e queremos que ela entenda o que está acontecendo e que nós possamos apoiá-la. Não são coisas distantes. Recentemente tivemos o caso de uma servidora do Sebrae, né, que foi assassinada pelo marido. Né, uma servidora que morava na Asa Sul, né, de classe média alta. Né? Então, nós precisamos estar informadas sobre isso, reconhecendo isso e ajudando. A função do Senado é fazer o seu trabalho institucional, mas é auxiliar os seus servidores, as suas servidoras, né, e todo o funcionalismo público e, quiçá, ser um exemplo realmente nacional para que nós possamos juntos enfrentar essas questões. Infelizmente, a violência, né, a nossa cultura de violência ainda está arraigada e em todos os níveis e classes sociais. Então, realmente, a gente tem que tratar. E o interessante é que, não só com o público interno, mas também o ILB e outros órgãos ligados ao Senado oferecem palestras, né, sobre Lei Maria da Penha e outros assuntos ligados a essa questão de direitos, para que a gente consiga também multiplicar, né, esse conhecimento de direitos com relação às mulheres, né? Perfeito. Nós temos um treinamento, né, à distância, sem tutoria, sobre a Lei Maria da Penha, que nós precisamos conhecer cada vez mais, né, para saber aquilo que está enquadrado ou não e como reagir àqueles casos de violência. Temos oficinas que são do Interleges com a Procuradoria da Mulher, né, que são realizadas não só em Brasília, mas em vários estados, né, levando essa vivência. E temos, inclusive, projetos que tratam do espaço do corpo feminino, né, e das questões de educação em relação a isso com nossos jovens. Por exemplo, temos no Senado os menores aprendizes e todos eles fazem, dentro da sua capacitação, essas oficinas. Interessante. Com relação ao mês da mulher também, o Senado sempre promove um mês especial, né? Com várias palestras e uma programação específica, né? Tem até curso de defesa pessoal. É bem interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse planejamento. É um planejamento feito também específico para esse mês. Nós temos atividades que a gente gosta, né? Que neste mês fiquem mais patentes em relação ao seu público alvo, que são mulheres. Então, temos defesa pessoal, temos vários seminários e discussões, e esse ano teremos algo muito especial, que teremos uma pauta feminina fora do Senado Federal. Quer dizer, nós vamos a uma cidade satélite, vamos a Ceilândia e vamos fazer com aquela comunidade, né, extrapolando os muros, né, do Congresso Nacional, do Plano Piloto, e mostrando que a nossa missão é muito além desse palácio, né? Então, esse ano é uma novidade que nós estamos fazendo essa atividade. Além disso, costumamos trazer exemplos bem-sucedidos. Vamos trazer esse ano a Rachel Maia, que é uma CEO, né, mulher e negra, né? E nós sabemos na história do feminismo como a questão
que mistura gênero e raça é mais difícil de ser tratado, né? Então, como um exemplo inspirador, porque nós temos que nos fortalecer e nos sentirmos fortes para mudar aquelas realidades, né, que não concordamos. Nesse aspecto de mulher, pauta feminina, a bancada feminina no Senado também é muito engajada, né? Elas participam muito desses eventos e fazem questão de criar também os projetos específicos. A gente tem, inclusive, 2 órgãos que são chefiados por senadoras, que é o Observatório da Mulher contra a Violência e a Procuradoria da Mulher. Mas o Senado também participa com servidoras, né? Como é que é esse engajamento entre bancada e administração? Nós temos uma comunicação ótima e trabalhamos sempre juntos, né? Isso é uma política da casa, né? De tal forma que nós trabalhamos interna e externamente, juntos, todos os órgãos que tratam dessa temática. E esse ano, em especial, estamos focando a questão da participação da mulher na Constituinte. Tivemos uma sessão em que o presidente chegou a comentar, né, que era impressionante a quantidade de emendas que uma bancada, naquele momento pequena, de 26 parlamentares tinham conseguido aprovar. O que é uma forma de provar que a articulação da mulher, né, ela é realmente muito importante, muito eficiente, né? Desde a Constituinte, desde 30 anos atrás, as mulheres já se uniam para trabalhar essa temática. E isso segue sendo realidade. A bancada feminina do Congresso Nacional é muito atuante e muito unida. Você falou agora dessa sessão, é a sessão do Berta Lutz, né, que é um diploma, e esse ano as homenageadas foram deputadas constituintes, né? A importância de essa bancada ser cada vez mais ampla para poder garantir direitos em leis, né, direitos às mulheres. Não há dúvida que nós precisamos aumentar a bancada feminina, mas restringir a questão de gênero à bancada feminina é diminuir a questão da mulher, da igualdade de gênero, da equidade, não é uma questão de mulheres, é uma questão da humanidade, né? É uma questão dos homens também, porque já é mais que comprovado que em todos os segmentos, quando a gente tem a pluralidade de representação, né, nós temos ações mais positivas e resultados melhores. E essa pluralidade não é só de homens e mulheres, é de homens, mulheres, negros, LGBT, idosos, crianças. A gente precisa, sim, enxergar plural, né? E ao enxergar essa pluralidade, a gente tem condições de respeitar muito mais as diferenças. Porque o que nos faz humanos são as nossas diferenças. Nós não queremos que homens e mulheres sejam iguais, porque eles não são. O que nós queremos é que eles tenham as mesmas oportunidades, porque ambos temos condições de ter. Da mesma maneira, existe uma série de minorias que devem estar representadas, porque as suas necessidades não são iguais à da maioria. Mas o que nos torna uma democracia é exatamente o respeito a essa representação. Por falar em Berta Lutz, a Berta Lutz foi uma das primeiras concursadas a assumirem um concurso público no Brasil. Você, como uma concursada e também hoje assumindo um alto cargo, né, o mais alto cargo da administração do Senado, queria que você falasse um pouco dessa experiência. Como é ser mulher e chefiar um alto cargo dentro do Senado, uma casa política? Eu vou te relatar algo que é uma história verdadeira, que aconteceu comigo há uns 2, 3 anos atrás, num Outubro Rosa. Uma senadora me perguntou como é que eu conseguia ter uma filha pequena, porque naquela época minha filha tinha 3 anos, e ser diretora-geral do Senado. E eu respondi para ela, assim, senadora, para minha filha, ninguém vai precisar dizer que homens e mulheres podem chegar em qualquer lugar, ela vai saber isso de casa. Melhor né? exemplo. Então, eu acho que é isso, nós podemos tudo, e nós podemos também ter relações tão iguais aqui, como nos nossos lares. E é essa possibilidade de igualdade que nos dá, inclusive, a oportunidade de estar em lugares de destaque, em posições de destaque no ambiente de trabalho, né? Eu costumo dizer que eu sou feminista casada com um feminista, né? Porque se assim não fosse, eu não poderia estar aqui tranquilamente, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu trabalho com muito amor, muita paixão, porque eu acredito no que eu faço aqui
e quando tenho a oportunidade de ver ideias do Senado repercutindo em projetos de lei e sendo estendido a todo o Brasil, eu percebo que vale a pena. E como é que foi a trajetória até chegar a esse cargo? Você sofreu algum tipo de resistência quando assumiu ou durante todo esse processo? Eu estava outro dia conversando sobre essa questão do feminino e de ser feminista. E voltando um pouco do meu passado, eu venho de uma família de mulheres fortes. Eu tenho 2 avós que sustentavam os seus lares. Coincidentemente, casei com meu marido, que tem um lar em que a mãe dele também ganhava mais que o pai. E isso nunca foi sinal nem de fraqueza, nem de fortaleza. Né? Vindo de um lar assim, o que a gente se coloca, né, de dificuldade por ser mulher, para mim nunca existiu, porque eu não via isso na minha casa. Eu só tenho irmãs, eu não tenho irmãos, eu tinha pais que ambos tinham nível superior, ambos trabalhavam fora, ambos contribuíam para o lar. E foi assim que eu me criei. Quando eu saí de casa e cheguei no mercado de trabalho, me surpreendeu isso ser uma questão, né? E eu sempre tratei, né, de trabalhar isso sob o ponto de vista que eu aprendi. E o ponto de vista que eu aprendi é o da equidade, né? Em que temos todas condições de chegar aonde queremos. E isso significa que nós podemos ter cargos altos no mercado de trabalho ou não. Né? Isso significa que nós podemos sustentar os nossos lares e há uma quantidade enorme de mulheres que são chefes de seus lares ou não. Isso significa liberdade para chegar aonde nós temos o desejo, a competência de chegar e não de ser rotulado. E não vale nem o rótulo de você não trabalhar, nem o de você ter que trabalhar. Né? O que vale é que nós tenhamos uma paz interna, uma certeza que estamos fazendo aquilo que nos faz mais feliz e que mais contribui para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, a liberdade é a liberdade de galgar postos de trabalho ou de optar por ficar em casa e educar os seus filhos. Nenhuma mulher merece ser rotulada. Ou seja, ser o que ela quiser, né? Exatamente, né? E é essa liberdade, né, que a gente tem que buscar na sociedade. E não é só para a mulher, é para todos nós. A luta contra os preconceitos, a luta contra os estereótipos e a luta contra os rótulos, né, é uma decisão de vida. E, sem dúvida, é isso que a gente busca construir aqui dentro do Senado. E é esse o exemplo que o Senado busca dar para todo o país. Ilana Trombica, muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo conversar com você. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. Para rever este e outros programas, acesse nossa página na internet senado.leg.br/tv ou no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande suas sugestões e críticas pelo WhatsApp 61 9966 1616 ou pelo Alô Senado no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Cidadania Mulher.